Bem-vindos a mais um Entrevistas e hoje nós estamos em um canteiro, uma horta. Aqui tem manjericão, hortelã, alecrim e tantas outras ervas que lembra aquele chazinho de vó, né? E você que gosta de chá, não pode perder esse programa que começa agora. E quem me recebe hoje é a Raquel Marques, ela que é sommelier de chás e também especialista em gastronomia e fotografia, jornalista também. Raquel, obrigada, viu, por me receber aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Falei pra você que esse programa é pra quem gosta de chás, né? Isso daqui é chá, porque tá muito diferente, eu não tô vendo aquela xícara de chá, não tô vendo um bule. Explica pra gente o que tem aqui, Raquel. O chá da vovó com a xícara, com o bule, ainda é altamente recomendado e todo mundo conhece como sendo o chá da 5, o chá inglês, só que esse aqui eu trouxe para vocês uma infusão a frio. A gente faz, quando é especialista em chá ou sommelier em chá, a gente trabalha infusão a frio ou infusão a quente. A infusão a quente é aquela que todo mundo já conhece, né? Com temperatura da água correta, mas a infusão a fria, ela extrai mais lentamente das folhas as suas propriedades, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui o chá verde. O chá verde, ele tem uma infusão a frio de mínimo de 4 horas. E tem aqui o chá preto. O chá preto, ele tem uma infusão a frio de 12 a 16 horas. Tá, infusão a frio, pro telespectador entender, você coloca a ervinha na água fria e deixa lá 4 horas. Temperatura ambiente, coloca a erva, que é a Camellia sinensis, que é essa folha. A gente põe na geladeira e deixa ela lá por 4, 5. E aí a gente vai dosando de acordo com a intensidade que quer do sabor do chá. Mas não é feito com folha fresca? Não, folha processada. Tá, sempre folha processada. Isso. A folha fresca, aquela da horta, o manjericão, o hortelã, ela não é própria para fazer o chá? As ervas frescas são sempre mais recomendadas, só que elas são infusões. Flores, frutas, raízes, por exemplo, gengibre, né? Elas são o hortelã, o alecrim, elas são infusões. O chá, especificamente, é uma folha chamada Camellia sinensis, que a origem dela é chinesa. Então, por isso que a gente tem essa folha desidratada quando chega aqui para nós, porque ela não aguentaria chegar até aqui, né? A gente tem no Brasil, tá? Mas é na região de registro apenas. A gente tem algumas plantações aqui na região, mas não em escala que a gente consiga o consumo para todo mundo. Qual que é a diferença, então, primordial entre chá e infusão? A infusão são folhas frescas como alecrim, manjericão, as raízes como gengibre, por exemplo. E aquele chazinho da vovó, né? A camomila, que são flores. Ferve a água e coloca o matinho, a plantinha, deixa lá tampadinho e depois consome. O ideal é que não chegue ao ponto de fervura, porque isso tira o amargor da planta, né? Inclusive, daqui a pouquinho, a Raquel vai contar o segredo para se fazer um bom chá. Não precisa ferver a água, mas tem o segredo das bolinhas, não é isso, Raquel? Exatamente. Daqui a pouquinho, no Entrevistas. Eu quero saber o que é realmente uma sommelier de chás. Sommelier de chá, ele é responsável pelo serviço do chá. Assim como tem para vinho, para café, o barista, o sommelier de chá, ele faz a carta de chás e ele obedece a alguns parâmetros internacionais, como temperatura da água, quantidade, e ele também tem a total noção da origem daquela folha, né? Então tem todo esse conhecimento para levar o chá até a mesa para o consumidor. Você sempre gostou de chá? Sempre. Só que eu não sabia a diferença também, né? E aí foram os estudos que foram esclarecendo. Por exemplo, a gente tem muito consumo do mate, né? E o mate não é o chá, ele é mate. O chá é da folha Camellia sinensis, né? E o mate é do Ilex paraguainensis, que é da nossa região sul, né? Da Argentina, por isso que eles tomam tanto mate também, o tererê, a gente tem esse consumo também. E aí as pessoas confundem muito o chá com o mate, mas o chá é a Camellia sinensis, de origem oriental, basicamente chinesa,
E também temos a japonesa, tem no Sri Lanka e tem em Portugal. Mas aqui no Brasil a gente só tem na região de registro, que é de uma colônia japonesa. Eu tenho certeza que você aí em casa deve estar pensando assim, nossa, mas a Raquel, ela é jornalista, fotógrafa, como que ela veio parar nesse mundo de chás, de sommelier? Eu mesma fiquei bem surpresa quando me deparei com a informação. Falei assim, nossa, a Raquel sommelier... como que começou, Raquel? De onde que surgiu isso que você falou assim, não, eu vou largar o jornalismo? Não, ela não largou o jornalismo, mas associar as profissões, como que surgiu isso? O jornalismo, ele conta histórias, né? Histórias reais. E com o jornalismo, eu passei para fotografia, para o audiovisual, para vídeo. E eu conheci muita gente chefe de cozinha, pessoas que estavam se aventurando em fazer queijos, fazer vinhos, no cultivo do café. E aí me despertou para isso. Falei, nossa, eu gosto desse processo e dessas histórias reais, eu quero ver. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho de onde vem o chá, o que é o chá, quem consome o chá. Foi essa curiosidade de jornalista mesmo. E aí eu também tenho um mestrado em jornalismo gastronômico, né, que você acaba estudando toda a gastronomia mundial. E aí me despertou para essa nova profissão. Mas isso tudo foi na época da pandemia, né? Foi. A pandemia realmente fez com que as pessoas usassem mais a criatividade. Durante a pandemia, então, você ficou pensando o que eu vou fazer e começou a pesquisar. Exatamente. Na pandemia eu mergulhei mais nos estudos. Por trabalhar com fotografia e vídeo, teve o período de lockdown que a gente não podia sair de casa nem estar em lugar nenhum, né? Então aí eu pensei, eu vou aproveitar esse momento para aprofundar em estudos que eu gostaria de estudar e não tinha tempo. E aí eu fiz um mestrado em jornalismo gastronômico, escrevi e-book de fotografia de alimentos, e isso foi me levando para esse mundo da gastronomia, mas não da gastronomia dentro da cozinha, né, como chefe. Mas sim estudar esses processos, e aí o chá me despertou justamente por essa curiosidade. E assim, precisa de muito pouco, que é um bom produto de origem, que você consegue comprar pela internet, e a água. Então isso na pandemia acabou me levando a fazer vários testes, né, e consumos. E é muito legal essa questão do chá poder ser frio ou quente, porque nós estamos num país todo tropical, né? Exatamente. Então você tem essa nuance, né? Um dia pode ser quente, outro dia pode ser frio, o chá permite isso, né? Com certeza. Eu acho que a gente poderia no Brasil aproveitar um pouco mais essa infusão a frio. O Rio de Janeiro, ele já consome o mate como mate gelado nas praias, né? Então a gente aqui tem total condição de fazer isso. Eu até trouxe para vocês uma caipirinha de chá verde que a gente pode sim aplicar nos nossos churrascos, né? Por que não nas nossas feijoadas? O chá quente, ele sempre leva assim, tá inverno, eu vou tomar um chá. Né? Mas a gente pode consumir ele o ano inteiro. E acaba que o chá gelado, que a gente conhece também como Ice Tea, é o potencial da maior parte do ano do brasileiro. E você falou da caipirinha com chá verde, mas eu tenho certeza que o telespectador em casa deve estar se perguntando, como assim caipirinha de chá verde? Você usou o limão, a cachaça, o açúcar, e onde entrou o chá verde? Exatamente. Então, assim, basicamente você faz a caipirinha da mesma maneira, só que você coloca 1/3 de chá verde. Então, tudo que você conseguir substituir, colocar água, ou, por exemplo, você pode fazer um suchá. O que é um suchá? É metade da fruta e metade batido com o chás. Isso é muito bacana. É para usar a criatividade mesmo, né? Falando em usar a criatividade, nós estamos num restaurante aqui em São José que é especialista em crepe. E já que a Raquel é uma sommelier e ela faz a harmonização entre alimento, entre a comida e a bebida, no caso o chá, a gente vai fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo. Enquanto a gente prepara aqui o crepe, a gente vai ser... Raquel, você senta para tomar uma xícara de chá comigo? Com certeza. E aí ela vai harmonizar um crepe da casa com um chá e a gente vai continuar a conversa porque a Raquel tem bastante coisa para contar, não sai daí.
De volta com entrevistas, hoje nós estamos com a Raquel Marques, que é sommelier em chás, e nós vamos apreciar agora, fazer uma harmonização entre um chá e um crepe. Esse crepe da casa tem presunto, queijo, tomate fresco, e aí o que você sugere para fazer essa harmonização, Raquel? Como a gente tem uma saladinha também e a massa do crepe é bem leve, a gente tem o queijo, eu sugiro o chá verde, que ele também é bem refrescante. Tá, então assim, se fosse uma carne mais pesada, alguma com molho, você sugeriria? Um bacon, por exemplo, uma calabresa, aí eu sugeriria o chá preto. Tá, não é muito comum aqui no Brasil fazermos a harmonização de chás com o alimento, né? Eu não sei você em casa, eu nunca comi nada com chá. A não ser bolinho, uma bolachinha, uns sequilhos. Mas fora do Brasil é muito comum refeições, né, com chás. Sim, sim. Como ele tem propriedades também diuréticas, né? Ele sacia. Ele é um ótimo acompanhamento. Então a gente pode colocar aqui no Brasil, vou dar uma sugestão, por exemplo, chá verde com pipoca. Se você vai comer uma pipoca, faz um chá verde, pode bater com limão. Ele fica super refrescante nesses dias de muito calor, tempo seco, também ele cai muito bem. Chá verde com pipoca. Essa é uma harmonização que eu com certeza vou experimentar em casa, porque eu adoro pipoca. Falando em pipoca, me remete muito à infância. Quais são as lembranças que você tem da sua infância, Raquel? O chá é uma lembrança muito forte, porque eu tenho os avós espanhóis e portugueses. Eles tinham muito isso do consumo do azeite, da boa comida, né? Então, assim, o cozinhar, né, fazer pães, isso tudo sempre me lembra a minha infância. Tanto é que eu peço sempre para os meus pais nunca deixarem de perder as receitas que eu lembrava quando criança e tal. E a gente está aí num projeto de a gente escrever essas receitas de família da minha avó, que já falecida, avós, né? Que para não perder, porque a gente sabe que o gostinho de infância, ele traz conforto, né? Uhum. Então, é essa lembrança que eu tenho bem forte. Brinquei muito, sempre fui uma criança muito ativa também, sempre fui muito tranquila, gostava de escrever, eu gostava de brincar no parque, andar de bicicleta, mas eu sempre morei em cidade grande, né? O que me impedia de brincar na rua. Então, eu sempre ia muito para parques, isso sempre me lembra minha infância. E aí, querendo ou não, eu sempre lembro dos meus avós, pais e irmãos, todos sempre na cozinha. Quando você fala em harmonização, eu tô com um crepe aqui, você tem uma maneira correta? Você consome o alimento junto com o chá, um primeiro, o outro depois? O que você orienta? Assim, quando você vai fazer o reconhecimento do chá ou de qualquer bebida, é importante que você não tenha escovado o dente ou tão recentemente, né, para não ficar com aquele gosto de pasta de dente, e ainda você ter o paladar mais neutro possível, né? Então, assim, você pode dar uma garfada, e aqui você também pode pegar o chá e dar aquele primeiro visual, né? Depois depois você dá uma olhadinha, aroma e tal, e aí você pode degustar. Mas aí você... Começa primeiro pelo chá, então. O chá como se fosse limpar as papilas gustativas. Sim. Vamos ver, então. E realmente, esse chá tá bem gostoso, a gente tem aquele preconceito, né? O chá verde é um chá amargo. Tem a questão também da quantidade, né? Ou Isso. não tem uma medida certa? A quantidade de folhas em relação à temperatura da água também. Se você deixar uma água muito fervente, que não é recomendado, principalmente para chá verde, ele vai ficar amargo. É como se fosse uma agressão à folha, né? Então ela vai soltar tudo que ela tem, inclusive o amargor, né? Para se defender. É uma vida, né? Então você, principalmente a infusão a fria, ela é mais sutil. Se você está iniciando no chá, a infusão a frio é bem recomendado. E olha, você que está em casa, recomendo, faça um chazinho. Infusão também dá para fazer, mesmo como a gente falou no primeiro bloco, né? Ela pode fazer uma infusão, um chá que leve gengibre, por exemplo. Com certeza. Com algum alimento. O importante é criar, né? Sim, ou usar. Sim. É importante também, assim, não tenha medo de criar. A infusão a frio ela é mais difícil de errar. Então você pode pegar uma água em temperatura ambiente,
um hortelã, por exemplo, um morango, e deixar na geladeira por umas 3 horas, degustar essa água. Ah, achou fraquinha? Deixa mais 2 horinhas, ver o que acha pro seu paladar, é sempre E vai testando. Agora, Raquel, eu tenho certeza que em casa alguém deve estar se perguntando, mas qual que é o segredo de um chá perfeito? Porque você tinha comentado da questão das bolinhas, né, no primeiro bloco. Ferve a água, não ferve a água, qual que é o segredo? O ferver a água até o final, deixar aquelas bolhas muito latentes, ela não é recomendada para o chá, principalmente para o chá verde, porque amarga. Então é recomendado assim, ter a regra das bolinhas, que são as primeiras bolinhas equivalente a 65 a 75 graus, que é o ideal para o chá verde, quem for preparar em casa. E aí se você for fazer uma infusão, por exemplo, de hortelã, capim-limão, ou mesmo de gengibre, força um pouquinho essa água para 85, 90 graus, que ainda não é o ponto de ebulição, é um ponto antes, quando as bolhas estão grandes, mas elas não chegam a dar aquela ebulição, que a gente tem costume de ver quando cozinha um ovo, por exemplo, né, deixa aquela ebulição, ela é prejudicial para a folha, ela amarga. Então, o segredo começou aquelas bolinhas na borda da jarra, da caneca, do bule, já apaga o fogo. Exatamente. E eu tô curiosa, porque você tem aqui um aparato. O que nós temos aqui? Isso aqui é uma tea maker, né? Um fazedor de chá, vamos dizer assim. Que é super prático, a gente coloca aqui a medida certinha do quanto a gente quer de folha, né? E aí a gente coloca a água quente e aí a gente serve direto na xícara. Ela não suja nem nada, mas, obviamente, que quem quiser fazer em casa, a gente pode usar a velha técnica um coadorzinho, né? Uma peneirinha. Essa peneirinha, quanto menor a trama, menos resíduo, né? O resíduo, ele ficar muito tempo, ele também pode amargar. E quem quiser também pode utilizar esses daqui, que é super prático no dia a dia também, né? Então, vou fazer o seguinte, a gente já pediu pra cozinha ferver a água pra gente, né? Tá na temperatura ideal. Vou trazer a água e eu quero que você faça um chazinho quentinho pra gente encerrar nosso bloco. A gente vai fazer esse chá bem quentinho, você vai acompanhar. Porque a Raquel não é só a fada dos chás, não. Ela tem muita coisa, tem muita história. Ela vai falar um pouquinho como ela se aventurou na fotografia, na fotografia gastronômica. E você fica aí, tem muito mais. E a gente vai preparar aqui um chá bem quentinho. De volta com entrevistas e foi só o tempo do intervalo para o chá ficar pronto, né? Esse chá, normalmente o chá preto que fica na infusão quente, quanto tempo mais ou menos, Raquel? De 4 a 5 minutos. Aí depende também do paladar. Isso. O chá verde que eu recomendo de 2 a 3 minutos. Não deixar passar muito, que ele vai amargar um pouquinho. Tá, enquanto a Raquel me serve o chá, eu vou contar um segredo para vocês. Eu falei que ela é fotógrafa, é especialista em fotografia gastronômica. A Raquel viaja pra caramba. E, Raquel, eu tô entrando aqui nas suas redes sociais porque eu quero que você fale o seguinte pros telespectadores, depois vocês procurem a Raquel. Você tem muita viagem, né? Você viaja para vários lugares, tem muitas fotos no seu Instagram. Isso tudo valeu de experiência para você? Você tirou alguma coisa disso? As suas viagens, elas fazem parte dessa questão da sua escolha, da sua vivência? Primeiro por ser jornalista, adorar histórias, né? E aí, pela fotografia. Adoro imagens também diferentes. E aí isso acaba me aproximando da cultura, da gastronomia, do local, né? E aí acaba que as viagens acontecem não como um turismo, né? Ela acontece assim, eu vou viajar e vou ficar 5 dias por ali e vou ver o que acontece. E ali você conversa com bastante gente e acaba aprendendo muita coisa de outras culturas também. Quando você foi para fotografia,
como que tudo começou? Porque até então você tinha só se formado em jornalismo e você sentiu uma carência do mercado? Na redação a gente via que saía muita gente disputando vaga e principalmente mulheres, né? E aí eu comecei a ver que tinham poucos fotógrafos em relação à redação e a imagem chamava mais atenção do que o texto, né? E aí eu também reparei que na época, foi em 2005, 2006, não tinha mulher fotografando em redação. E aí eu falei, bom, acho que é um ponto de inovação aqui para eu ser reconhecida, né? E aí eu comecei mesmo da redação, escrevendo, perguntando para fotógrafo como é que funcionava a câmera, e prestando muita atenção nessa questão da imagem, né? E aí foi um ano que aí eu resolvi mesmo, falei, agora eu vou assumir essa questão da imagem. E quando você resolveu fazer a especialização em fotografia gastronômica? Foi logo que eu comecei a fotografia mesmo. Porque aí eu vi que quando você está na redação dos jornais, você vai muito fazer matéria em restaurantes, em bares. E aí, chefes de cozinha. Eu falei, poxa, legal, acho que está faltando também profissional nessa área. Aí eu fui para São Paulo, fiz um curso de especialização e nunca mais parei de fotografar alimento. Raquel, quando você viaja, assim, o que mais chama atenção? O que chama o seu olhar? Você olha para quê? É a cultura? É a comida? O que mais te chama atenção nessas suas viagens? Quando eu pesquiso um lugar que eu não conheço, é a paisagem. Depois, às vezes, você acaba conversando com as pessoas, a cultura e a gastronomia estão ligadas, né, um ao outro, e aí eu não tenho nenhum preconceito de experimentar nenhum alimento e vou querendo viver como eles vivem. Qual foi a melhor viagem? Peru. Peru. No Peru, o que você experimentou de mais diferente? Lhama. Lhama? O bichinho? Churrasco. Você comeu a lhama? Churrasco de lhama. E tem gosto de quê? É uma carne muito macia. Eles temperam bem também, tem esse fator, mas é muito cultural deles ali. Eu acho que o mais chocante pra gente é você vai lá ver a lhama fofinha, né? E aí você vê que também eles comem. Mas assim, é como se fosse o nosso churrasco. Tranquilamente você come. Eles têm vários tipos de prato com lhamas. Normalmente eu pergunto para o entrevistado se tem alguma pergunta que você imaginou e se preparou para responder. E vou perguntar para você também. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria? Poxa, Vanessa, me pergunte isso. Agora você me pegou. Eu acho que essa questão de ter tantas frentes, né? As pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ah, mas não é mais jornalismo, agora é foto, agora é vídeo, não é mais foto. Ou então você viaja por viajar. Não, uma coisa sempre está ligada à outra. E aí eu tento sempre que essas experiências somem, né? Mesmo pessoas que eu conheço das mais simples, que são as que mais ensinam a gente, né? Os movimentos são friamente calculados. Eu falo que eu sou maluquinha, mas não inconsequente, né? Então, assim, a música me inspira muito. O dia inteiro eu ouço música, sabe? De música, gastronomia, esporte. Eu acho que tudo uma coisa está ligada à outra e acaba levando a saúde mental também, né? Você sempre preservar a saúde mental é importante. E todas as referências fazem o seu trabalho mudar com o tempo, né? Se você pegar o meu primeiro trabalho ou a minha primeira fase de trabalho fotográfico, é muito diferente da de hoje. Não é que é pior ou melhor, mas é diferente. Você falou que a sua família consome muitos chás, que você lembra de muita coisa da sua infância, mas qual que é a sua melhor memória da infância? O que te traz agora? O que você lembra? Sempre aqueles domingos na casa dos avós. Tinha aquela primeira parada na avó materna, depois a segunda parada, né, nos avós paternos, e aí juntavam todos os primos, era sempre a aventura começava ali, né, pulava muro, mexia com terra, e tem muito também da questão dos meus pais, por a gente viver na cidade grande, assim, meus pais tinham como premissa assim, vamos tirar férias, vamos para o campo. Vamos para a praia. Eles nunca deixaram a gente viver muito esse urbano do cotidiano, né? Então, assim, hoje aqui no Vale eu tenho muito esse resgate aí da natureza. Esse chá
ele é mais adocicado. E tem uma coisa de frutas vermelhas, alguma coisa, é isso mesmo? isso mesmo. Tô boa de paladar? Tá perfeita. É um chá preto com frutas. Uma delas é maçã. Delicioso. Nossa, muito gostoso. E todos esses chás, normalmente eles já vêm o preparo, né? Já vem a folha seca e você escolhe e faz a mistura. Isso. Tem lugares que já vende o que a gente chama de blend. Ele já vem com as flores, né? Ele tem os blends já preparados. Mas no meu caso, eu acabo preparando em casa. Eu já fiz até alguns com shiitake. Fiz umas experiências. Não é do shiitake, então assim, é o chá preto com um toque de shiitake, né? Então... E porque como o chá ele é europeu e oriental, a gente tem muita distância dos elementos regionais, né? Então assim, abóbora, taiada, um doce de coco, um cacau, eu sempre tento experimentar isso nos blends. E eu te cortei porque, é claro, eu estava experimentando chá e gostei muito, estava falando da sua memória de infância. Esse lugar que a gente tá, esse oásis aqui no meio da selva de pedras, te remete então, né? Estar numa horta, onde tem um canteiro, plantas, tudo isso te remete à infância, né? Com certeza. E hoje, assim, o que eu mais almejo é ter cada vez mais verde ao meu redor, né? Então eu não quero voltar para essa cidade cada vez maior, eu quero ir para uma cada vez menor, né? Para viver realmente essa experiência da natureza. Raquel, para a gente encerrar, qual que é o seu maior sonho? Pode ser o sonho profissional ou pessoal, um lugar que você queira conhecer. Então, é que na pandemia tudo revirou na cabeça de todo mundo, né? A gente tinha sonhos profissionais muito mais concretos e depois tudo desmontou. Hoje eu realmente tenho isso de estar mais perto da natureza. Trabalhar um pouco menos, que a gente acaba trabalhando demais, trabalhar um pouco mesmo e menos e viver a natureza um pouquinho mais calmamente. Tá certo. Essa foi a Raquel Marques, sommelier em chás, ela que é fotógrafa, jornalista e trouxe tantas curiosidades pra gente, né? Raquel, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter tomado esse chá da tarde com a gente. Eu recomendo, o chazinho da tarde é bom demais. Eu encerro o programa aqui, aguardo você no nosso próximo Entrevistas, mas até lá, nos acompanhe em nossas redes sociais, @TV Câmara SJC. Tchau, tchau.